agora sobre o meme turquesa, também pertencendo à segunda camada, lembra? O pêndulo voltou para o eu, um novo bege. Ou seja, lembra que o bege era fisiológico, voltado para a sobrevivência, e o amarelo, que é o novo bege, representa a sobrevivência, só que na complexidade, levando em consideração a diversidade, aquilo que é diferente, aqueles que são diferentes. E você tem o turquesa. O turquesa, o que é? É um novo roxo, na verdade. Lembra que o roxo era voltado para tribo, para clã, para conexões com o universo de uma maneira geral. Isso tudo está acontecendo agora, só que sem aquela coisa supersticiosa extrema, que alguns poderiam pensar assim, né, do roxo original. E levando em consideração também tudo aquilo aprendido, lembra que engloba e transcende no amarelo, na fase amarela, né? O amarelo é considerado o zelador da espiral, ele cuida da diversidade do todo, o turquesa continua a cuidar do todo, só que o amarelo ainda é o grande técnico da espiral, e o turquesa é aquele que vai se conectar com todo mundo, ele vai criar um grupo bacana, uma tribo, só que de outro jeito um pouco mais diverso e complexo do que originalmente fazia lá o roxo. Então o meme turquesa está na fase embrionária ainda, ou estava 20 anos atrás, e combina e harmoniza uma coletividade de indivíduos. Focaliza no bem de todas as entidades vivas num sistema integrado. Expande o uso das ferramentas da mente, do cérebro humano e as competências em geral. O self, ou seja, o senso de ser, a identidade, é parte de um todo maior, consciente, espiritual, que também serve ao self. Tem muito a ver com o pensamento holográfico, tem muito a ver com que influenciou a quarta geração da PNL, esse tipo de pensamento que é muito voltado para questionar inclusive o self, reestruturar o eu de uma maneira geral. Atos para vivências minimalistas, menos é mais. Então você vai ver que o turquesa, a aprendizagem acontece por observação, participação e pela experiência simples de ser. Há muita intuição, confiança no lado intuitivo, com processamento mental consciente e inconsciente. Ou seja, não só tem aquela coisa consciente do laranja e tal, e até muito do amarelo, mas há muita intuição e fluir, conectar-se com o todo, deixar tudo isso fluir de uma maneira especial. Então, conexão com aspectos nossos suplantados por forças poderosas na primeira camada, enquanto ativam recursos inexplorados da mente e do cérebro. Porque eles fazem coisas com suas mentes, eles acionam, isso pode ser medido hoje, processos cerebrais para chegar em tudo isso que nós estamos falando, que os outros não acionavam antes. Capacidades mentais e espirituais despertam e pessoas se desenvolvem. Possuem pensamentos mais expandidos e um maior repertório de opções comportamentais. Movem-se pelos sistemas anteriores de forma fluida. Ele faz aquilo que o amarelo já fazia, que é entender cada sistema e chegar lá, mas ele conecta-se de verdade quando ele chega lá. Ele não é o técnico que chega lá, aperta os parafusos e vai embora. Como, de certa forma, o amarelo fazia, e fazia bem, né? Mas ele vai lá, ele vai se conectar, ele vai buscar uma conexão mesmo, uma coisa mais fluida. Então o turquesa vê um mundo interconectado de causa e efeito, campos de energia que interagem e níveis de conexões, os quais não exploramos, trazendo um senso de sistemas vivos que se misturam e combinam, sendo também um sistema que busca ordem, mas numa perspectiva muito maior, muito mais ampla. Existem imperativos coletivos e independência, na verdade interdependência, que é quando nós somos independentes, mas escolhemos funcionar juntos. Isso é uma noção de interdependência. Amarelo liga os pontos e turquesa faz arte, tudo ganha mais vida. Na verdade, o amarelo é como se ele ligasse aqueles pontinhos e turquesa colore e faz a coisa perfeita, né, a mágica, de uma maneira geral. Abraça um senso global comunitário sem atacar o direito de ser de outras pessoas. O pensamento deles existe em relacionamento com a coletividade, não apenas com base no self. Na questão do eu, do que eles acham melhor. Nesse aspecto ele se diferencia muito do pensamento do eu, que é muito voltado para si, inclusive o amarelo, que compreende diversidade, ele compreende, mas ele age de acordo com a expertise dele. O turquesa não necessariamente.
né? Ele tem um senso de grupo forte nessas decisões sábias que ele toma, vamos dizer assim. Então a vida turquesa consiste de fractais onde o micro reflete o macro, afastam-se de relacionamentos onde outros tentam dominar, mas quando solicitados fornecem direcionamentos de forma não dominadora. Conseguem facilmente sair de uma situação, apreciá-la de fora e entrar nela outra vez com uma nova perspectiva. Então, turquesa tem muito a ver com isso, com transcender, olhar de fora, reestruturar as coisas como um todo, de uma maneira geral. Então olhando para o slide, turquesa, estado existencial experimentalista, visão global holística, surgiu há aproximadamente 35 anos, agora 50 e poucos anos, né, atualizando os dados aí. Olha como é que foi surgindo cada vez mais rápido, né? É bem recente. Um senso global holístico, consciência holística, o mundo é uma aldeia global. E hoje é mesmo, né, por causa da internet, das comunidades, das redes sociais, mas no sentido deles não é só estar conectado e realmente conectar e ajudar e processar tudo isso. Segurança no nível mais complexo que o vermelho, né, porque o vermelho busca segurança e tal, e a conexão com todo o espiritual não é aquela coisa tão ensaio e erro do roxo também, né? Nós experimentamos força vital no universo e fazemos sacrifícios para a continuidade da vida. Principais características, sistemas e ecossistemas, estilo de liderança transformacional, ou seja, eu lidero ajudando as pessoas a se transformarem, motivação a adaptarem-se à realidade, emoção, honestidade e transparência, aprendizado, intuição, o mundo é uma aldeia global, captam grandes imagens e fluxos globais. Pensamento, trabalham tanto pelo eu quanto pelo bem da espiral completa. Reconhecem sistemas integrativos. Todos os níveis são importantes e reintroduzem a hierarquia vertical. Classificação junto com horizontal, ligação. Isso é o seguinte, né, porque o turquesa compreende que você pode evoluir mudando de meme, ou seja, do azul, do vermelho, do amarelo e tal, ou você pode permanecer, por exemplo, eu sou azul, ele pode trabalhar com você entendendo que você é azul, que você não tem a demanda de sair do meme azul. Então ele trabalha com você e trabalha dentro do seu azul para você voltar a se harmonizar. Essa é uma mudança horizontal. A mudança vertical significa eu realmente sair de um sistema para o outro, do verde para o amarelo, para o turquesa predominante, vamos dizer assim. Onde encontramos nas teorias de David Bohm, campos mórficos de Rupert Sheldrake, ideias pluralísticas de Gandhi, o espectro da consciência, de Ken Wilber, e todas essas ideias assim que têm a ver com transformação e mudança. Então, gente, o que a gente aprende com tudo isso? Vamos dar uma olhada no nosso slide aí, final. Você tem a primeira camada, bege, roxo, vermelho, azul, laranja e verde. Cada sistema da primeira camada pensa que é o único e verdadeiro e que os demais precisam ser combatidos, assim como seus seguidores devem ser convencidos das verdades superiores, proselitismo. O vermelho, ele tem 20% da população e 5% do poder, predadores e presas. O azul representa 40% da população e 30% do poder. Laranja, 30% da população, lembre-se que essas estatísticas têm uns 20 anos mais ou menos, 30% da população e 50% do poder. Ou seja, hoje o meme mais poderoso ainda é o laranja, né? Vencedores e perdedores. Verde, 10% da população e 15% do poder. Sensíveis e insensíveis. E na segunda camada você tem o amarelo, o turquesa e o coral. Já vou falar um pouquinho sobre o coral. Ao reconhecimento e respeito pelos demais níveis da existência, tanto da segunda quanto da primeira camada, busca-se preservar a saúde e a vida como um todo, 1% da população e 5% do poder. Eu acho que essa estatística para a segunda camada já aumentou um pouco nesses 20 anos, já tem mais gente pensando dessa forma. Ainda é muito pouco, mas já tem mais gente pensando assim.
Eu queria falar sobre coral, né? O coral seria o novo vermelho, mas um novo vermelho de segunda camada, né? O pêndulo voltaria para o eu, e se o turquesa ainda é embrionário, o coral é um óvulo fecundado, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode imaginar que é um novo vermelho. Ou seja, o vermelho original, existe um egocentrismo, existe uma energia, uma disposição, né? Então nós estamos falando de alguma coisa aí que recupera de novo essa energia, essa disposição, essas cruzadas, essas batalhas, mas com a consciência do todo, da diversidade, porque já está na segunda camada, e estar na segunda camada necessariamente implica em levar em consideração todas essas outras coisas, né? Quem sabe vai ser aí a cruzada da conquista espacial, não sei, estou inventando aqui, né? Lembra quando você tinha as cruzadas no feudalismo, na época medieval e tal. Então quem sabe vai ser a cruzada pelo espaço sideral, a ida a Marte, a outros lugares, que vai demandar muita energia, disposição, conquistas novas, né? Enfim, não sei, ninguém sabe o que é, mas já sabe que é o coral. E vamos lembrar que essas cores, elas não têm nenhum significado psicológico, nem representam nada místico, nem cromoterapia, nem nada disso, que muita gente pensa que tem a ver. Na verdade, são cores que são... Na verdade, Crisco e Don Beck começaram a associar cores porque eles começaram a trabalhar na África do Sul, e a questão entre negros e brancos, né, e tal, começou a ficar uma coisa muito forte, e justamente ele quis botar o foco em outras cores, né? Então, claro que tem uma conexão, por exemplo, turquesa é a comunidade global, diz que a Terra, vista de uma nave espacial lá do laboratório, da estação espacial, é um azul turquesa. Então é o todo global. Então tem algumas coisas assim que eles se baseiam, mas o foco não é a cor não é o fator mais importante nesse processo como um todo. Então, gente, o objetivo disso aí, lembrando, né, para vocês, é que na espiral dinâmica você tem todos esses processos aí dentro, você vai ter provavelmente vários memes funcionando dentro de você, você não vai ser uma coisa só, você não vai ser verde ou turquesa, você vai ter uma maior porcentagem. Eu já vi alguns casos de 3 memes assim equilibrados, com o mesmo valor, assim, a pessoa, por exemplo, tem verde, amarelo e turquesa, assim, quase que praticamente equilibrados, ou seja, você tem esses 3 memes funcionando na pessoa e não só um. Na verdade, você tem todos dentro de você tem um pouquinho de cada um deles. Lembrando, vai estar aqui a conexão lá com andrepersiacoach.com, onde eu vou colocar o teste da espiral dinâmica para você poder se testar. E isso não foi feito para rotular pessoas, foi feito para compreender diferenças, para poder raciocinar pessoas, né? E aí você vai dizer, mas o que eu faço para uma pessoa mudar? Você não tem que fazer, a pessoa que tem que querer mudar. Essa demanda de mudança vem da própria pessoa. Nós, coaches, terapeutas, hipnoterapeutas, nós podemos dar uma força, nós podemos ajudar, nós podemos contribuir com aquilo que a gente estudou, que a gente sabe, desde que a pessoa queira mudar. Você não força uma pessoa de uma condição de vida para outra. Ela tem que ter uma abertura, e você não pode dizer assim, eu vou tirar a pessoa do sistema muito vermelho, num sistema de gangue, vou transformá-la num empresário de sucesso bem laranja e tal. Não é assim que a coisa funciona. Quem nos dera, mas nós podemos estimular. Né? Já que a gente está falando de reações neuropsicológicas, já que a fisioterapia ajuda as pessoas a desenvolver o cérebro, a mente, desenvolver competências, né? Você pode desenvolver competências musicais, você pode desenvolver uma série de outras coisas. Eu acredito que nós podemos estimular pessoas, mesmo que aqueles memes não sejam predominantes, em relação a coisas que vão além daquilo que seja o normal delas. Não é que elas tenham que viver lá, nem é você que está mudando para elas, mas a gente pode estimular pessoas de uma maneira geral em relação a isso. E lembrando que todo mundo que estuda espiral dinâmica sério sabe que a gente precisa desenvolver um pensamento de segunda camada ou não vai ter humanidade. E do ponto de vista mais prático agora, do coaching, da hipnose, da hipnoterapia, da programação neurolinguística, você precisa saber como o seu cliente funciona. Você precisa saber qual é o meme predominante em cada cliente,
porque você vai precisar ajustar as coisas que você faz para a realidade daquele cliente. Imagina, a pessoa é azulona, cheia de verdades, e você entra numa coisa de consenso grupal com a pessoa, não vai funcionar. A pessoa é totalmente segunda camada e intuitiva e você quer encaixá-la num treinamento de alto impacto, seguindo regras específicas bem laranja. Não vai funcionar, a pessoa vai ter aversão daquilo que você está fazendo. Então, não é que você tem que mudar, então não vou fazer mais um treinamento do meu jeito, não, você vai fazer do seu jeito. Mas você precisa ter um olhar para a diversidade e ter a flexibilidade para poder encaixar coisas diferentes e alterar algumas coisas, flexibilizar algumas coisas, inventar algumas coisas para que você possa harmonizar ao máximo toda essa diversidade. Mas isso só vai acontecer se você tiver um espírito de segunda camada. E não sei se você vai estar num momento aberta, voltada para isso. Mas de qualquer forma eu recomendo o estudo sobre isso. Isso aqui que nós apresentamos foi apenas uma pequena introdução ao processo. Quando eu ensino isso nos meus cursos é mais do que 5, 6 vezes mais a quantidade de coisas, porque nós inclusive entramos na parte de coaching espiral dinâmica, de educação, treinamento, ou seja, como treinar, como tratar, lidar com pessoas mais especificamente, dicas para você trabalhar no consultório, no coaching, trabalhar com treinamentos de uma maneira geral, levando em consideração a espiral dinâmica. Nosso objetivo aqui, atendendo a pedidos de pessoas que queriam saber mais, é apenas compartilhar um pouco desse conhecimento. E eu fico me perguntando, foi útil para você? Você conseguiu refletir mais sobre você? Você conseguiu refletir mais sobre as pessoas que existem em seu redor? Então dá o feedback para a gente, compartilhe, divulgue, porque esse é um conhecimento muito importante para que a gente possa convidar as pessoas a refletirem, pensarem a respeito. Sucesso!